Terapeuta de luz, mais um dia para a gente poder fazer aqui a nossa jornada de autotransformação, trabalhando o incrível, né, a incrível obra do cientista Grigori Grabovoi. Fico muito feliz em te ver de novo. Sinta-se profundamente abraçada, sinta-se profundamente acolhida. Seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Aloma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi. Ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes aplicando esses números incríveis. Se você gostar dessa chamada, se você gostar desse exercício de hoje aqui da nossa jornada de autotransformação, não deixa de curtir aqui a página, não deixa de compartilhar, de nos seguir, não deixa de embarcar conosco nessa super jornada que pode mudar, né, muitas questões suas e que você também pode levar para ajudar o seu cliente de terapia integrativa. Então, fico muito feliz em te ver aqui de novo, fico muito feliz em compartilhar aí mais um exercício, né? Na verdade são 3 exercícios diários do cientista Grigori Grabovoi, e nós vamos fazer juntos hoje. Já dou um spoiler, que o primeiro exercício ele costuma ser um pouquinho abstrato, mas o de hoje ele é muito simples, então fica muito fácil para poder fazer. O terceiro exercício ele é mais um texto de reflexão, né? Enfim, reflexão filosófica que contribui para essa expansão, que contribui para esse movimento de alcance, né, de vibrações mais elevadas para criar eventos de forma mais assertiva, né, de forma mais rápida, de forma melhor. E o segundo exercício são 2 sequências numéricas, uma de 7 dígitos e outra de 9 dígitos, que vamos fazer juntos. E essa jornada ela funciona até o 31º dia do mês, né, desse mês aqui, de outubro. Eu fico muito feliz de fazer essa trajetória junto com você. Aloma, e aí, se eu chegar no final dessa jornada e ainda não tiver manifestado, enfim, não tiver alcançado esse meu objetivo fazendo essa jornada, porque é imprescindível que você, minha querida terapeuta, construa, né, em mente aquilo que você quer alcançar, aquilo que você quer trabalhar nessa jornada. Né? Então, chegou o 31º dia aí, né? Você volta para o primeiro dia e continua fazendo, né? E a consistência é a mãe do sucesso, né? E aí você continua fazendo até você chegar, né, ao seu objetivo, até você manifestar. Tem uma data estabelecida, Aloma? Eu não tenho ainda esse nível de clarividência para olhar dentro de você o tempo que você vai demorar fazendo essas práticas. E você também não tem, muito provavelmente, esse nível de clarividência para saber o tanto que você vai precisar de fazer esse trabalho, né, fazer essas práticas até chegar. Mas a sua régua ela é muito importante, né? Você ter uma régua que não seja nem muito céu, nem muito a terra. Nem algo muito prático que você conseguiria perfeitamente fazer sem a utilização da jornada, e nem algo muito complexo a ponto de você precisar de ficar anos aí fazendo esse trabalho. Então, essa régua, quem precisa calibrar é você, né? E esse exercício ele é muito importante também para você calibrar no seu cliente de terapia integrativa a régua dele no momento em que ele te procurar no seu consultório com alguma questão para ser melhorada. Né? Muitas das questões que ele vai te procurar são questões mais emocionais, né? São questões relacionais. Né? Em alguns momentos, ele também traz questões materiais, mas que estão causando um distúrbio muito grande, né, emocional, né, sentimental na vida dele, e que ele precisa de gradativamente ir alterando e melhorando. E você pode sim trabalhar práticas, né, do Grabovoi, inclusive essa nossa jornada de autotransformação, para ajudar o seu cliente de terapia integrativa, seja incluindo essas práticas dentro de um pacote, entre uma sessão e outra, ele pode perfeitamente fazer essas atividades, ou seja, um único processo de transformação trabalhando o número de Grabovoi, que é o que eu costumo fazer com os meus clientes. Eu só trabalho com números de Grabovoi, né? Eu não trabalho com outras terapias, eu sou especialista nesse assunto especificamente. Então, convido você para poder já, né, se você ainda não tem o seu objetivo, para você já criar esse objetivo. Se você já tem, já está caminhando aqui nessa jornada incrível conosco, sinta-se à vontade, resgate novamente em mente aquilo que você quer manifestar, aquilo que você quer trabalhar nessa jornada, já imaginando a situação sendo
concretizada. Esse ponto é o mais importante nessa dinâmica, né? Então, sempre você se transfere, você se... eu acho que a palavra é transferir mesmo, você se leva para o futuro, né? E você se enxerga lá. Ou você traz o futuro para cá. E em se tratando de Grabovoi, que trabalha diversas práticas, uma ciência super futurística, que trabalha níveis dimensionais mais elevados, definitivamente não tem tempo. Né? Então não existe tempo quando a gente trabalha as práticas do Grabovoi, quando a gente trabalha números de Grabovoi. Isso é muito forte dentro dos ensinamentos dele. Então, perfeitamente, você pode já imaginar aquilo tendo sido realizado, aquilo tendo sido alcançado. Ah, mas é mágica. Não, existe uma complexa explicação científica que envolve uma física pesada, uma matemática pesada, né, que vai além dos nossos ensinos médios, né, vai além das nossas universidades. Eu sou da área de exatas também e tenho me aprofundado bastante nos livros do Grabovoi e vejo o quanto que eles são profundos até em termos técnicos, né? Então tem uma explicação aí que vai além, né, com formas mais complexas, com uma matemática bem pesada, e uma explicação ótica para o comportamento da onda, né, das ondas que saem da nossa consciência, para a criação desse evento que você está trabalhando. Então, o ato de pensar não é só pensar em si. Quando você faz uma prática do Grabovoi, você começa a ativar uma parte interior sua, extrafísica, que você não consegue ver, associada ao seu campo magnético, né? E essa dinâmica ocorre, né, com uma explicação ótica bem precisa, né, dessa luz que sai aqui da nossa consciência e acaba, né, saindo aqui do nosso terceiro olho e vai até um espaço que a gente também não consegue ver e começa a compilar como se fosse um holograma mesmo, como se fossem esses programas CAD, né, que engenheiro costuma usar, outros programas também que outros engenheiros costumam usar, Leapfrog, né, alguns médicos também usam Leapfrog, que são programas 3D, é como se fosse um holograma mesmo, né, que é criado ali, só que não é criado virtualmente, é criado de verdade, mas no nível dimensional mais elevado que o terceiro, então a gente não consegue ver. E aí, gradativamente, esse holograma começa a vir para a nossa realidade, tá? Eu estou sendo o mais simplista possível, que não é um treinamento, cada um está no nível de conhecimento em relação aos números de Grabovoi, então eu quero ser inclusiva, né, que todos tenham oportunidade de ter acesso a essas informações. Então, da forma mais simples possível, eu diria que tem uma dinâmica bem profunda, tanto a nível espiritual quanto a nível científico, desse processo que ocorre no momento da manifestação. Então, embora você, querido terapeuta, como várias outras que eu conheço, possa achar um pouco sem nexo, né? Um pouco banal essa parte da criação, né, de um evento trabalhando com números, né? Eu olho para o número e o negócio começa a acontecer. O que é isso? Isso é mágica, né? Isso é brincadeira? O que é isso? Então, embora possa parecer algo um pouco banal, um pouco sem sentido, eu trago para você que existe uma explicação bem complexa por trás e que não cabe aqui a gente trabalhar, né, sobre ela, mas para você entender que existe um mecanismo que ocorre dentro de você enquanto você faz essas práticas e até mesmo entre uma prática e outra. Então, se você tem entrado todos os dias aqui nessa jornada, feito esse trabalho comigo, né, conosco nessa linda comunidade aqui do Sempre Fluindo, entre um dia e outro dos seus exercícios, da sua jornada, muitas coisas vão acontecendo. Né? O processo ele vai acontecendo, tá? Até mesmo enquanto você não está fazendo essas práticas, mas entre um dia e outro, muitas questões elas vão sendo trabalhadas porque você se conectou com aquilo. Você não precisa ficar 24 horas se conectando, né, nessas práticas, mas existe um trabalho de bastidores por trás. Né? A nossa consciência ela tem uma parte que percebe, uma parte que não percebe. Então é como se você lançasse um gatilho e ele continuasse disparando, mesmo que você não esteja, mesmo que você não tenha lançado. Né? Então, é mais ou menos isso. Esse gatilho, na verdade, são pulsos que saem da nossa consciência. Né? Então, é algo bem profundo
e maravilhoso ao mesmo tempo, e os resultados também são maravilhosos, são incríveis. Eu fico muito feliz de fazer esse trabalho aqui nessa comunidade do Sempre Fluindo. Para mim é um prazer enorme, e para mim, mais do que prazer, é uma honra trabalhar para terapia complementar, para terapia integrativa, que é uma profissão que muda, né? Que muda pessoas, que muda vidas, que transforma. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês, né? Fazendo esse trabalho e divulgando essas práticas do incrível cientista Grigori Grabovoi, que eu sou suspeita a falar, mas é fantástico porque é algo que, embora seja muito avançado para várias pessoas, eu não tenho dúvidas de que é o nosso futuro mesmo, né? Daqui a pouco tempo a gente simplesmente se sentir bem, estar no estado espiritual e a gente simplesmente conseguir mudar qualquer realidade. A gente foi criado justamente para isso, para facilidade. A gente não foi criado para dificuldade. A gente não está aqui para dificuldade. A dificuldade é uma crença humana, uma crença limitante. Ela não tem que ser levada a sério. Nada precisa ser levado a sério, né? Então a gente está aqui para facilidade. É por isso que as tecnologias elas têm desenvolvido muito. À medida que a humanidade desenvolve, as tecnologias estão desenvolvendo. Hoje em dia a gente tem os nossos smartphones que fazem tudo, inclusive pagamentos via banco, enfim. Ou seja, hoje nós temos uma vida muito mais fácil do que na época dos nossos pais, dos nossos avós, por exemplo. Então, a tendência é a gente conseguir ainda mais facilidade. E nos principais pontos que a humanidade tem sofrido muito. A questão financeira, a questão de saúde, né? Ou seja, escassez, doenças e morte, né? Morte e velhice são os 3 maiores problemas passados pelas pessoas, né? Atualmente. Embora a gente tenha um nível tecnológico muito elevado, as pessoas ainda sofrem com esses problemas e que sim, que podem ser revertidos trabalhando nas práticas Grabovoi. Se 776 mil pessoas, mais ou menos, né? Vamos arredondar aí, 780 mil pessoas, mais ou menos, aprofundassem, tivesse o dispositivo do Grabovoi, por exemplo, e aprofundassem nessas práticas, não existiriam esses problemas no mundo mais. Olha que coisa incrível. Por quê? Porque a gente já estaria com um nível consciencial bem mais elevado. Então significa que a gente não vai chegar nesse nível consciencial? Sim, vamos chegar. Né? A consciência coletiva está mudando e a gente vai chegar como humanidade, a gente vai chegar nesse nível e muito provavelmente daqui a alguns anos eu não estarei entrando aqui para a gente poder falar sobre esses assuntos. Eu estarei aqui para a gente poder falar sobre assuntos muito mais avançados, né? Outras questões, outros desafios que a gente vai ter muito maiores do que esses que a gente tem hoje, né? Então isso é incrível. Bom, então vamos lá, vamos começar aí a nossa jornada de autotransformação. Primeiro exercício do livro Método de Concentração. Te peço para se acalmar o coraçãozinho, ficar tranquila, né? E essa tranquilidade, essa paz, ela tem que ser regra, ela não é luxo. Durante muito tempo eu imaginei que isso era luxo. Não é luxo, é regra, né? Então estar bem e se sentir bem tem que ser uma regra. Bem por fora, bem por dentro. Bem com os outros e bem com si mesmo. Então, eu te convido agora nesse momento, querido terapeuta, a se sentir bem. Porque quanto mais você estiver bem, mais você vai poder levar para o seu cliente que te procura todos os dias no seu consultório, né? Mais você vai se sentir renovada. Maior a vibração você vai poder passar para ele, né? Antes de cuidar do outro, eu cuido de mim primeiro. Então eu quero te trazer hoje num momento de autocuidado, num momento de centrar em si mesmo, de se acostumar com uma nova ideia de se sentir bem, de se sentir, de sentir harmonia, de entrar nessa sua paz interior. Então te convido a respirar fundo, pensar com profundidade nesse seu objetivo, expira. Eu te convido mais uma vez, inspira mais uma vez. Expira mais uma vez.
Vou ler diretamente as palavras do Grabovoi. O exercício de hoje é simples e muito gostoso de fazer para quem gosta de números, como eu tenho certeza que você também gosta, né? Então eu vou dar uma lidinha e vamos fazer esse exercício juntos. No 21º dia do mês, você deveria se concentrar na série de números, indo na sequência inversa. Exemplo: 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Os números dessa sequência deveriam estar na lista de 1 a 31, número máximo de dias no mês. Então, há 31 números à sua disposição. Quando você compila a sequência desses números, conta com o seu sentimento interno. Enquanto faz a contagem inversa, já vai pensando em mente aquele objetivo que você tem, que você gostaria de trabalhar aqui nessa jornada. Então eu te convido a fechar os seus olhos, se sentir vontade, ou deixar os olhos abertos, ficar tranquilo, ficar tranquila, se conecte com esse objetivo e comece a pensar na sequência inversa dos números. Eu vou falando aqui e você vai se conectando para a gente poder fazer junto. 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respira mais uma vez, se conecte com o seu objetivo. Enquanto eu vou falando novamente essa sequência inversa, vai se conectando e, se quiser, fale junto comigo em pensamento ou em voz alta. Novamente, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E mais uma vez, se conecte mais uma vez. Continue se conectando com o seu objetivo. Continue se conectando com aquilo que você deseja trabalhar nessa jornada. Vou fazer mais uma vez essa sequência inversa. Veja sempre o seu objetivo com riqueza de detalhes, números, né? Cores, cheiro, pessoas queridas, pessoas amadas, que você já está comemorando, já está celebrando esse objetivo, fazendo essa jornada. Tranquilidade, sorriso, riso, gargalhada. Sempre tente colocar esses elementos fortes que te conectam com o seu objetivo. Mais uma vez, vou falar a sequência inversa dos números, né? 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, se conecte mais uma vez com esses números, se conecte mais uma vez com esse objetivo. Sinta os dias no mês de forma inversa, como se fosse uma contagem regressiva para chegar até a celebração. A linha de chegada é a contagem regressiva. Mais uma vez, se conecte. E aos poucos vamos passando para a sequência numérica de 7 dígitos
Continue se conectando com esse objetivo em riqueza de detalhes. Sinta aquela vibração alta. Alegria é vibração alta. Felicidade é vibração alta. Gratidão é vibração alta. Se conecte com esse sentimento, se conecte com essa vibração. 815-3517. 815-3517. Imagine esses números bem distantes dessa cena, mas muito, muito iluminados. E ela recebe a luz desses números e vai acontecendo com todos esses elementos divinos, que é o riso, é a alegria, a felicidade, a gratidão. 815-3517. 815-3517. Mais uma vez, crie essa cena rica em detalhes, sinta já essa altíssima vibração desses números chegando até essa cena, ele muito distante. Pensa numa noite bem escura e eles muito longe, como se fosse uma estrela, transmitindo essa vibração altíssima para a sua cena que você está criando. 815-3517. Respira fundo. Expira. Aos poucos vamos passando para a sequência numérica de 9 dígitos, que vai brilhar tanto quanto a outra. E você vai ver ela de forma arredondada ao redor daquela cena maravilhosa que você já criou no seu objetivo, tendo sido alcançado. 589-148-542. 589-148-542. E essa cena, ela ocorre com riqueza de detalhes, muito colorida, muito viva, muito alegre. Esses números ao redor dessa cena emitem uma luz fantástica, uma luz enorme. E você sente, muda até a temperatura, você sente essa luz aquecendo um pouquinho da sua pele, de tão forte que é essa vibração. E você nem consegue olhar direito para esses números de tão forte que é essa vibração. 589-148-542. 589-148-542. Sequência numérica de 9 dígitos, se conectando fortemente com o seu objetivo, se conectando fortemente com essa cena linda que você criou. E aí você se pergunta, eu estou em sonho, não estou? E pede alguém para te beliscar, alguém te belisca. Ai, que coisa boa, é verdade, aconteceu. 589-148-542. 589-148-542. Sequência numérica de 9 dígitos. Mais uma vez, sinta essa vibração altíssima, rodeando a sua cena rica em detalhes, colorida. Essa cena já acontecendo, rica, maravilhosa. E esses números ao redor, como se fosse uma esfera mesmo, como se fosse uma meia-lua ao redor dessa cena, enormes. E você não consegue olhar para eles de tão forte que é. Eles iluminam com uma luz fantástica, com uma luz prateada, com uma luz linda, deixando a sua cena, aquilo que está acontecendo, até um pouco esbranquiçado, de tão forte que é essa luz sobre essa cena que você está criando. 589-148-542. Respira fundo.
Respira fundo. Não existe mentira quando a gente busca o que a gente ama. E se esse evento é algo importante para você, ele pode a qualquer momento se tornar uma verdade para você e você pode transformá-lo em verdade vivida. 589-148-542. Respira profundamente. Respira. E aí eu vou lendo o terceiro texto das próprias palavras do Grabovoi. Se você não entender, não tem problema. É um texto filosófico que contribui para a expansão consciencial. Eu posso pincelar algumas palavras-chave para citar no final, mas a interpretação ela é individual, ela é sua. Cada um tem uma interpretação conforme as áreas da consciência, conforme o nível de consciência. E fica tranquilo se você não conseguir interpretar, não tem problema. Fica tranquilo que é um pouquinho abstrato, tá? As palavras do Grabovoi, elas são um pouco abstratas mesmo. Assista como os córregos correm abaixo das montanhas. Assista como a neve derrete. Veja mentalmente essas figuras, se você tem as visto com seus olhos. E você verá que sua consciência não difere do seu corpo. E você verá que a sua alma constrói o seu corpo. Não se esqueça desse conhecimento o transferindo de um segundo para o outro e tornando um momento na eternidade. E você estará construindo a sua própria eternidade. Como você, sem algum esforço, viveu antes e, portanto, essa construção eterna é a vida eterna. Construídos outros objetos ao redor de si, mesmo através de si mesmo, ao redor de si mesmo, baseado no mesmo princípio, construído mundos. Criar alegria e semear trigo, criar pão, dar ferramentas, dar máquinas e fazer máquinas que não fazem mal, não destruindo. E você verá que você vive nesse mundo. E você verá que isso é enviado para baixo, para você. E que Deus, ou o universo, ou a fonte, e a sua consciência são revelados nessa máquina. Pare com uma máquina se ela ameaça. Construa o corpo se ele estiver doente. Realize a ressurreição se alguém faleceu. Impeça que mais alguém faleça. Você é um criador. Você é um executor. Faça e vá adiante na harmonia com o mundo inteiro. Em harmonia com tudo o que foi e o que é criado. Em harmonia com a eternidade inteira e na manifestação do mundo e em harmonia consigo mesmo. Ele traz alguns conceitos muito avançados, né? Sobre a eternidade, sobre o processo de ressurreição, best-seller do Grabovoi, que inclusive eu traduzi, está na Amazon, é a ressurreição das pessoas, né? E a vida eterna é a nossa nova realidade. Ele traz alguns pontos profundos, né? Como estruturas que a gente trabalha no momento da gente criar algum evento. Essa jornada mesmo que você está fazendo comigo, que estamos fazendo juntos, são estruturas que se trabalham no momento de fazer alguma prática do Grabovoi como essas que estamos fazendo, a alma, espírito, consciência. Então ele cita muito sobre elas, né? Cita muito sobre a eternidade, sobre a ausência do fim e a ausência do fim, até mesmo em se tratando de tempo, da atemporalidade, né? Do agora, do existir somente o agora. Então são muitos conceitos que fogem muito do nosso senso comum e que, ao mesmo tempo, qualquer prática do Grabovoi, a gente trabalha com várias dessas estruturas, a gente trabalha baseado nessa ciência, no momento da gente fazer um trabalho consciencial para a criação de algum evento. Não tem como trabalhar práticas do Grabovoi sem acessar outros níveis dimensionais. Então, teve uma terapeuta, aluna minha, que comentou, isso aqui é da quinta dimensão. Não, isso é multidimensional, tá? Então, são de dimensões superiores, além da quinta, sétima,
A partir da quinta, né, as leis elas mudam completamente, né? A lei da gravidade deixa de ser lei da gravidade, as leis de Newton deixam de ser leis de Newton. A partir da quinta, né? Mas em se tratando dos números de Grabovoi, né, vai da quinta em diante, né? Dependendo da vibração que a pessoa esteja, nesse momento do acordar, a gente está entre a quarta e a quinta. Vários de nós estamos entre a quarta e a quinta, mas existem grandes avatares, grandes professores, como o próprio Grigori Grabovoi mesmo, que já vibram em dimensões bem superiores, né? Por isso que o Grabovoi tem habilidades para realização de alguns eventos trabalhando as tecnologias dele e que nós ainda não conseguimos e está tudo certo, né? Ele faz assim no piscar de olho e a gente demoraria um pouco mais de tempo, a gente tem um gap, né? A gente tem um delay para poder fazer, porque a aceleração de eventos depende do seu nível de consciência, né? Então, é o que eu te falo, querido terapeuta. Quando você chegar com o seu cliente no seu consultório para poder levar, né, trabalhar com as práticas Grabovoi, que são multidimensionais, você não vai ter bolinha de cristal, você não vai ter um nível de clarividência para poder ver exatamente o nível consciencial que ele está. Então, trabalhe sempre com ele como se estivesse com a consciência adormecida ou acordando em consciência. Se ele tiver com a consciência adormecida, naturalmente fazendo essas práticas constantemente, ele vai começar a acordar, né? Ele vai começar a expandir em consciência. Se ele já estiver acordando, melhor ainda. Os resultados poderão ser ainda mais rápidos. E um ponto importantíssimo é ele também se entregar, né, para essas práticas. Então, essa questão do tempo vai depender muito, mas, em geral, considerando um objetivo que ele tenha para trabalhar dentro do seu consultório, com as suas terapias integrativas, trabalhar com essas práticas, ele vai gastar um tempo razoável, dependendo do objetivo, né? Se for um objetivo não tão complexo e não tão simples, ele vai levar aí talvez alguns meses, né, para poder manifestar, para poder trabalhar isso. E naturalmente, ele vai vir na parte bem profunda, ele vai vir a nível de alma, trabalhando lá dentro, para exalar essa vibração para o externo. É sempre assim, né? A mudança do interno e exala para o externo. Né? O trabalho com os números de Grabovoi são assim, e naturalmente ele também vai atingir, nesse processo ele atinge níveis conscienciais maiores. Toda vez que você manifesta algo na sua vida, você aumenta a sua vibração. E eu falo manifestar, trabalhando a sua consciência para manifestar. Um exemplo que nós estamos dando aqui na nossa comunidade, o Sempre Fluindo, é fazer as práticas Grabovoi. Toda vez que você faz práticas Grabovoi e começa a ter resultados, você começa a expandir mais e mais o seu nível vibracional. Você começa a expandir o seu nível de consciência, né? Você começa a ter habilidade para criar mais rápido e de forma mais complexa, né? Então, um ponto interessante aqui que eu trago para você, querido terapeuta, é que é extremamente poderoso trabalhar com essas práticas do ponto de vista de expansão consciencial. Eu gostaria tanto. Se fala tanto hoje, né? Grandes mestres, né, falam, enfim, grandes, enfim, outras pessoas, outros multiplicadores, seja do Grabovoi, ou seja, de outras áreas da linha das terapias integrativas, né? Eu acho que existe também algumas linhas, tipo cura arcturiana, essas coisas. Fala-se tanto em expansão consciencial, e eu gostaria de atingir, sim, fazendo as práticas Grabovoi é possível atingir níveis conscienciais mais elevados. É por isso que essa tecnologia, eu que chamo de tecnologia, ela é bem avançada, ela é bem sofisticada, porque ela trabalha algo em nós que nós não estávamos trabalhando, né? Então, é como comprar uma Ferrari e andar até a quarta, né? Até a quarta marcha e não andar na quinta. E a partir de um determinado momento você descobre que tem a quinta marcha, você vai lá e coloca a quinta. Ou seja, você está usando o máximo da capacidade que ela pode fornecer em termos de marcha, né? Em outras questões, são outras tecnologias, outros quesitos. O meu exemplo aqui é sobre marcha. Da mesma forma, as práticas do Grabovoi. Você antes não trabalhava, nem você, nem eu, nenhum de nós. Há uns anos atrás, vamos colocar aí há 10 anos atrás, querida amiga terapeuta, que nem era muito comum terapias complementares no Brasil, muito pouco comum no mundo. Pouquíssimos de nós, tá? Eu diria que em 10 anos atrás, definitivamente eu não sabia nem o que era consciência, não sabia nem o que era expansão de consciência, e muito menos tinha iniciado nessa trajetória.
E você, provavelmente também não, nem eu, nem você, etc. Ou seja, é muito recente isso. Essa tecnologia nós não usávamos anteriormente. E agora a gente passou a utilizar. E ela apresenta-se como uma ferramenta poderosíssima para acelerar eventos, para criar eventos, para manifestação. Não é algo do pensamento positivo, cruzou os dedinhos e está tudo certo, né? Vamos ser otimistas que vai dar tudo certo, né? Não é a questão de torcer para dar tudo certo. Vai muito além. E o Grabovoi, inclusive, ele chama esse processo de controle, de controlar eventos, de controlar a sua própria vida, de controlar processos na sua vida. E é possível a gente controlar. A gente tem esse direito. A gente não veio para ser à mercê de surpresas negativas na vida. A gente veio para sermos livres, para escolher e sermos livres para controlar a própria vida. Né? Então, esse ponto é importantíssimo. Porque se a gente deixa a vida me levar, né? Como aquele sambinha, né? Deixa a vida me levar, acho que é do Zeca Pagodinho, se eu não me engano. Se a gente deixa a vida levar, naturalmente ela vai nos engolir. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente controla, ou a gente é controlado pelas circunstâncias. E ser controlado pelas circunstâncias, em geral, não é interessante. Porque vai ser controlado pelo nosso ego, pelo nosso mental. E o nosso mental tem muito lixinho. O lixinho daquelas experiências passadas, o lixinho daquele trauma antigo de quando a gente era criança, o lixinho daquela fulano ou ciclano que falou aquilo com a gente, que a gente ficou com aquilo na cabeça, o lixinho que a gente ouviu, que a gente vê na nossa mídia convencional, nas nossas TVs, apesar de que hoje poucas pessoas assistem mídia convencional, mas ainda assim. O lixinho que veio daquela novela que eu assisti em 1900 e Vovó Calcinha, o lixinho que veio naquela experiência complicada que eu passei naquela empresa, naquele ambiente corporativo, o lixinho que veio naquele relacionamento tóxico que eu tinha. Então, se a gente não controla, os lixinhos ficam, quem vai controlar é a mente e que ela não tem muita competência para nos fazer feliz. Né? Eu acho que eu diria, sem querer pegar pesado aqui, querido terapeuta, mas às vezes a gente tem que jogar na real, a mente ela não tem competência para nos fazer feliz. Ela não tem competência para levar onde a gente quer chegar. Quem tem competência hoje, depois de anos trabalhando Grabovoi, sem modéstia, eu trago para vocês, e é por isso que esses ensinamentos eles são extremamente eficazes, extremamente ricos. Eu trago para você o seguinte, que hoje quem tem competência para trazer aquilo, para nos fazer nos tornar protagonistas da própria vida, para nos fazer nos tornar criadores do nosso destino, porque nós somos os criadores, nós recebemos um presente imensurável do universo, que é o livre-arbítrio. E quem nos ajuda tem essa capacidade de nos levar, da mesma forma que a Ferrari pode nos levar longe, né? Se a gente dirige um carrão, uma Ferrari pode nos levar longe, sei lá, você pode colocar 150, 160 em quilômetros por hora, nunca dirigi uma Ferrari, mas enfim. Da mesma forma que você pode pegar um carro muito potente e te levar muito longe, e de forma muito rápida, a consciência também tem essa capacidade. Ela tem a capacidade, ela tem autonomia e ela tem o poder de nos ajudar a controlar esses processos. E nos ajudar a levar isso também para o cliente de terapia integrativa. Então, eu sempre comento isso aqui, nessas chamadas, nessa linda comunidade aqui do Sempre Fluindo, que foi-se até a época, né? Foi-se o tempo, né? Foram-se os anos que dizíamos que nós éramos seres racionais. É uma grande bobagem hoje para mim, né? Não somos seres racionais, nunca fomos. Nós somos seres conscienciais. Né? Então a gente já está no nível muito mais claro nessas últimas décadas, obviamente, né? Depois de 2012, muita coisa aconteceu em termos vibracionais no mundo inteiro. Então, a gente começou a se tornar pessoas muito mais poderosas do ponto de vista consciencial, porque a gente começou a acordar. E sim, somos hoje pessoas muito mais poderosas para controlar situações que não nos agradam na nossa vida. Tem esse direito, Alma? Tem.
Ninguém está aqui para sofrer, né? Então, e muito menos o seu cliente que te procura todos os dias. Se algo o agonia, se algo tira o sono dele, tira a paz interior dele, é porque algo precisa ser ajustado. O ajuste, e isso eu falo em termos físicos, isso eu falo em termos científicos, e isso eu falo em termos cósmicos, né? Em termos até astronômicos, né? De astronomia mesmo, eu não estou falando nem de astrologia, mas de astronomia. Cientificamente dizendo, o universo ele funciona em equilíbrio. Ele funciona em ir e vir, né? Ele funciona, qual que é aquele signo? Libra, né? Que é tudo equilibrado. Ele funciona assim, ele funciona em equilíbrio. Se algo não vai bem, é porque é algo que acaba sendo desequilibrado, né? E precisa ser ajustado, né? Então, leve isso para o seu cliente. Eu deixo isso como uma dica para você, para levar. Sinta-se profundamente abraçada, sinta-se profundamente acolhida. Eu deixo aqui um caloroso abraço para você, querido terapeuta. Nos vemos amanhã no 22º dia do mês aqui nos livros, né? Nos exercícios do livro do cientista Grigori Grabovoi, Método de Concentração. Um caloroso abraço, namastê e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.